Ata número 39 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, no Rio Claro, que teve lugar aos 31 dias de julho de 1926, em que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com o hino 171 e oração e a leitura do Salmo 51. Em continuação, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e depois o tesoureiro apresentou seu relatório, que foi o seguinte: débito para agosto, R$ 99.200. E depois disto, aprovado, o irmão Sérgio José da Silva apresentou o seu relatório da Junta Estadual e, em continuação, tratou-se quanto ao ordenado do evangelista, o que foi proposto pagar R$ 130 mil, que foi aprovado. Em continuação, o irmão Rafael Sardenberg pediu exoneração do cargo de correspondente e foi eleito o irmão José Coimbra. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata número 40 da sessão especial do terceiro aniversário da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro. Cantou-se o hino 223 e oração e a leitura do Salmo 30. E em seguida o diretor pediu os relatórios anuais dos oficiais da igreja, mas devido não estarem prontos, não apresentaram. E o irmão Rafael pediu exoneração de superintendente, o qual a igreja reelegeu, e em continuação a irmã professora Nila Batista pediu exoneração de todos os cargos na igreja, pela razão de ir para Vitória e não voltar, e que foi atendida. E eleita a irmã Henriqueta em lugar da irmã Nila, professora da escola dominical. Depois o irmão Pedro Faria pediu exoneração de secretário arquivista, o que foi reeleito, e também eleito o irmão José de Paulo e Silva. Segundo secretário arquivista, o irmão Zefirino Mota pediu um auxiliar para a secretaria da escola dominical. E foi proposto e apoiado que seja o irmão Alcebiades Gonçalves. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata número 41 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, realizada na sala de culto, às 12h40 do dia 29 de agosto de 1926, em que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual deu começo à sessão com hino e oração e a leitura do Salmo 32. O secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e depois o tesoureiro apresentou seu relatório, que foi o seguinte: saldo para setembro, R$ 190.600, e foi aprovado. E a igreja propôs a aceitar para seu pastor o irmão Vitorino Moreira, com as condições de se entender com ele quanto o ordenado. E foi proposto criar uma caixa para fundo de construção, sendo o tesoureiro o irmão Rafael Sardenberg, e que as contribuições sejam feitas por meio de ofertas voluntárias. E também foi proposto que se mande R$ 100 mil para a grande campanha. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino 278 e oração. Moderador Sérgio José da Silva,
secretário Pedro José de Faria. Ata 42 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 25 de setembro de 1926, em que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com o hino 119 e oração e a leitura em Levítico capítulo 26. Depois o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e o tesoureiro apresentou seu relatório com um saldo para outubro de R$ 11.200. Também a tesoureira da Caixa de Construção apresentou seu relatório com a importância de R$ 47.900, que também foi aprovado. Depois o irmão Paulino de Souza apresentou-se pedindo a sua carta admissória, o que ficou para a sessão próxima ou até que conserte com seus negócios. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata 43 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, realizada aos 30 dias de outubro de 1927, em que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual deu começo à sessão com o hino 322 e oração e a leitura do Salmo 146. E em seguida o secretário fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada, e depois o tesoureiro apresentou seu relatório, que foi o seguinte: débito para o mês de novembro, R$ 30.600, que foi aprovado, e em seguida o tesoureiro de construção apresentou seu relatório com a seguinte importância: R$ 86.400, que também foi aprovado. E o irmão Sebastião Farias pediu exoneração de zelador da igreja, devido ter mudado para Conceição do Muqui, o que foi concedido, e eleito o irmão Joaquim Franco. E quanto ao conserto das paredes do templo, foi nomeado o irmão Idebal para fiscalizar o conserto e fazer o pagamento, que foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 322 e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria.